Este vídeo é uma realização da Biblioteca M. Goldman, Salvador, Bahia, e esta versão foi editada pelos Véios da Kombi de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Véios da Kombi, agora em podcast, porque os motores anarquistas rugem. Vamos começar aí as transmissões, finalmente aí dando início à comemoração de 46 anos, agora com todos os que a gente estava planejando. Faltou a presença das meninas, claramente, Cleusete, Hilda, que estão aqui próximas da gente, mas não puderam vir. E vamos começar aí. Exatamente, jornalista, nós somos jornalistas, ok? 5, 15, 20, 25, 30, 45. Nem 35, sim. Mas 45 é porque a média de 90 graus, 45. Vamos lá? Vamos falando já. Pronto. Vou reapresentar aqui que eu estava fazendo a apresentação da Maloca, antes de começar o bate-papo, que é onde está tendo aqui essa transmissão. Da esquerda para a direita. A gente tem mais ou menos 7 anos de existência. Aqui em frente à Mouraria, ao quartel da Mouraria. Isso, é uma Antes... tradição, na frente do quartel. É. Virou uma tradição. A gente indica o endereço normalmente assim, na frente do quartel. E estamos resistindo aí. Por enquanto o espaço abre 2 vezes na semana para visita, consulta, empréstimo de livro. E quem quiser vir conhecer e participar também do coletivo. A gente está funcionando às quartas e às quintas. E hoje a gente veio aqui para celebrar 46 anos do jornal Inimigo do Rei. Aqui você já está vendo aqui na nossa esquerda aqui Baqueiro, Carlos Baqueiro, Petroleiro, Barril. A gente está vendo aqui do lado Eduardo, geógrafo também, Barril, Zacoteg, Véio da Kombi, lá de Porto Alegre, veio prestigiar aí, participar também, fez parte do Inimigo do Rei e de tudo, vai contar um pouco da experiência dele lá. Aqui os mascarados, né? Aqui já é a parte mais complicada, que são os mais difíceis. Aí aqui a gente tem lá na ponta de azul Liper, Ricardo Liper, nosso filósofo, Barril dobrado também, viu? Máscara azul. E depois Tony Pacheco. Aí ó, sem máscara. Acabou. Agora as câmeras de Ricocha pegou o homem. Qualquer metrô que ele aparecer. E é isso, 46 anos de jornal Inimigo do Rei. O jornal começou em 1977, plena ditadura militar, aqui na Bahia, e que se espalhou por grande parte do Brasil. Aí a gente vai começar aqui com... Eu diria por todo o Brasil. E por todo mundo, talvez. Quem quiser ir mandando perguntas, só antes de começar aqui a falar com eles, ou opinar, pode ir mandando aí no chat, que a Alice, uma companheira nossa, também aqui da Maloca, que não pôde estar presente porque está adoentada aí de conjuntivite, ela vai estar recolhendo as perguntas e no final da fala deles a gente vai ler e deixar eles ver o que é que eles vão falar aí para vocês, né? Valeu, Tavares, Luiz Ernesto Tavares, né? O Tavares que viveu novo. Falar do Rio de Janeiro. Lá do Rio de Janeiro. Um abração, Luiz, e boa tarde. É isso, vamos lá começar. A gente vai começar contando um pouco aí da experiência deles. Começar por Liper, que foi um dos fundadores do jornal, junto com Antônio, Eduardo, Tony, e que talvez tenha a experiência de anarquismo aqui mais antiga aqui do nosso coletivo. E a gente vai perguntar a ele aqui e trocar um pouco de ideia com vocês sobre o início do Inimigo do Rei com ele e Antônio, o primeiro contato que ele teve com Antônio, como é que eles fizeram esse contato e chegaram no jornal. Antônio Mendes. Não, Antônio Mendes, que vocês podem até conferir o documentário aí feito por Pronzato no YouTube depois. Um grande anarquista cearense que residiu por anos aqui em Salvador. E é isso, vamos começar com Liper. Liper, boa tarde. Tudo bem aí? Conversar comigo? Logo com você. Eita. Conversar comigo. Se quiser aproximar dele, aí fica até mais fácil. Com os nossos líderes aí, ó. Eduardo. A gente fez a ideia de cronológica. Antônio Devali, vai ficar gravado sim, você pode acompanhar depois. Fica aí acompanhando para mandar pergunta, mas se quiser mandar para alguém depois, vai ficar gravado. E tá uma boa.
Vamos lá, Liper. Como é que você começou no anarquismo, você conheceu o anarquismo e aqui em Salvador? Começar o jornal. Não, o que a gente começou a fazer foi para fazer uma coisa de anarquismo. Sim. E aí a gente estava em uma época, porque aqui no Brasil sempre tem para acabar com tudo e um tomar tudo no Brasil, né? Não tinha democracia. A democracia aqui era um milagre. Então a gente tinha muito medo, estava assim. Mas a gente entrou de fazer. Agora, como eu era ainda muito assim, não lembrava muito o que era o Brasil, aí fizemos. Aí o senhor me diz, vamos pegar você. Quase pegou, mas não pegou. E aí foi indo. E aí... Deu no jornal. Deu no jornal. E aí a ideia do jornal, quem foi que teve a primeira ideia do jornal? Aí não sei dizer muita coisa. Aí exatamente quem... já tinha alguns amigos nossos, tudo, e a gente começou a fazer aquilo. Eu fiquei muita vez. Eu disse, como é que a gente vai conseguir fazer? E aí foi fazendo. Quando você vai entrando em uma coisa, entra mesmo, meu filho. Sim. Não pensei em outra coisa. Tu pergunta melhor, melhor de Tony. Eu ia falar agora de Tony e Eduardo. Tony e Alex que tiveram uma ideia de fazer sabe jornal. tudo. Era jornalista. Aí agora a gente vai passar para Tony, conversar mais. A gente vai conversando aqui com todos, mas a ideia é tentar mostrar um pouco de como foi esse começo do jornal aqui agora. E a gente vai passar para Tony e Eduardo, que também são outros dois membros fundadores do jornal, junto com o Liper e com Antônio Mendes e outras pessoas. E a gente vai procurar agora conversar com ele sobre isso, né? Vamos saber de Tony aqui, que é um pouco sobre esse começo, que é que Tony diz. Como é que você conheceu o anarquismo e como é que você chegou nesse início do jornal aí, as primeiras ideias e como é que foi o começo do jornal? Na verdade, eu conheci anarquismo através justamente de Ricardo Liper. Então, eu vim para Salvador e entrei no movimento estudantil, porque eu fiz vestibular aqui para economia, porque não aceitaram minha transferência da Universidade Federal de lá para a Federal de cá, que é outro autoritarismo da ditadura, você não podia transferir, aí você tinha que fazer outro vestibular. Aí eu fiz aqui e encontrei com quem? Eduardo Nunes, que era estudante de sociologia, Ricardo Liper, que era estudante de filosofia, Alex Ferraz, que era estudante de jornalismo, tinha Ninha também, que era estudante de sociologia. Lembre mais algum nome aí? Eduardo, a sua memória é infinitamente melhor do que a minha. Essas pessoas, elas tinham um grupo que tinha um nome, chamado O Fantasma da Liberdade. Esse grupo era um grupo que se contrapunha ao Sebastião Santa Rosa, que está na Europa hoje em dia. Putin pode pegar ele, que gosta de matar pessoas em outros países, né? Então, essas pessoas gravitavam em torno de um grupo que enfrentava os maoístas, que eram os donos do movimento estudantil aqui em Salvador. Quando eu cheguei em 76 aqui, eu odeio falar em datas, aí a pessoa fica logo sabendo que eu sou um neandertal. Aqui quem está falando é um holograma, eu já morri há muito tempo. Salve, Renê. Então, o movimento maoísta aqui era terrível, autoritário, mais do que a ditadura militar, que eles lutavam contra ela, e eles oprimiam terrivelmente estudantes. Então esse grupo, o Fantasma da Liberdade, abraçava essa causa anarquista. Foi aí que eu tive contato com livros teóricos que me mostravam o que era anarquismo. Luta contra a autoridade, luta contra o Estado, contra as instituições todas da sociedade que massacram mulheres, por exemplo, massacram LGBTs, indígenas em todo sentido, né? Porque a gente gosta mesmo de roubar a terra deles, depois estuprar a mulher deles e depois matá-los. Agora mesmo vamos fazer uma digressão, agora tem um marco temporal aí que querem jogar os indígenas no Oceano Atlântico, para que as terras fiquem todas para a gente plantar banana, soja, mamão, milho, é que eles querem isso, para poder andar de RAM de R$500 mil. Mas voltemos ao passado.
Esse grupo, o Fantasma da Liberdade, fez um panfleto de algumas paginazinhas, né? Era mais quase uma cartilha grampeada, que nós éramos muito pobres. Ele tinha um mimeógrafo, ele era professor, Ricardo Liper, então a gente imprimiu neste mimeógrafo um panfleto chamado Fantasma da Liberdade, com aquela bunda com a taxa da liberdade, que é a marca do filme de Buñuel, que é o que gerou o nome Fantasma da Liberdade. Aquela capa é fantástica, certo? Quem que será que bolou? Queria levantar isso no Google, velho. O cartaz do filme é um Fantasma da Liberdade. Uma bunda com a taxa da liberdade. Então, fizemos... um bundão nome. E então, formamos esse grupo. Lá dentro, eu e Alex, começando a estudar jornalismo, a gente falou assim, a gente não devia fazer só um panfleto. Aí sugerimos ao grupo todo, Eduardo, Ricardo Liper, Sebastião Santa Rosa, Minha e outros que estavam conosco, falando assim, é melhor a gente fazer um jornal, uma coisa mais profissional, que a gente tenha uma periodicidade para as pessoas ficarem na expectativa de coisas novas que a gente vai trazer, certo? E aí foi a escolha do nome, que, modéstia à parte, se não me falha a memória totalmente falha, eu que dei esse nome. Mas pode ter sido qualquer pessoa. A essa altura da minha vida, todas as coisas que eu digo podem ser atribuídas a outros seres humanos, porque a gente começa a imaginar a nossa história a partir de certa idade. Mas eu acho que foi eu que batizei o Inimigo do Rei. Mas foi uma coisa anarquista como sempre. Uma reunião, pergunte a Eduardo Nunes, uma reunião demorada, né, Eduardo? Dias e dias. Isso, a reunião de... Para escolher o nome, os anarquistas são assim. Mais escroto do que o outro. Ninguém conseguia impor nada, né, no movimento anarquista. Então era uma discussão. Era os inimigos ou um inimigo. Aí, se é plural ou singular, mais dias. Regadas a cerveja, porque eu já vi pessoas que gostam de beber cerveja, mas igual e vinho barato também. Eu me lembro que a gente não tinha muito dinheiro para tomar cerveja, quando faltava era sangue de bois, aquele vinho francês, sangue de bois, no garrafão de 5 litros. E ó, tome de discussão até que deu o Inimigo do Rei por votação. Votação de anarquista também é uma coisa, Ave Maria. É por isso que a gente odeia autoritarismo, porque a gente gosta mesmo é de discutir. Então pronto, o jornal nasceu assim. Antônio era o único que não era do grupo de estudantes nessa época? Ainda não era daqui, ele estava no Ceará. Ainda está no Ceará? Cá a posteriori, certo? Ele não fundou o jornal. Então eu estou realmente sem memória. Deixa o Eduardo falar essa parte. Vai esclarecer que é professor. Eu já não tenho mais memória. Boa tarde ao pessoal aí que está nos assistindo. Aí, grande Eduardo, começa agora. A história é a seguinte. Só existe Inimigo do Rei por causa desta pessoa aqui, Ricardo Liper. Se não existisse Ricardo Liper, não tinha Inimigo do Rei. Podia ter outra coisa aqui na Bahia. Mas quem aglutinou as pessoas aqui em Salvador foi Ricardo. Minha memória é um pouco... Eu conheci Ricardo em 1975, estava perambulando na área de teatro, fazendo coisas assim, e não era da universidade. E um amigo comum, que era Saja, o saudoso Saja, que já faleceu, foi que chegou para mim, e como o Tony, assim como eu com o Tony falou aí, eu também era assim, eu não tinha uma filosofia anarquista, eu não sabia o que era anarquismo. Eu gostava do rock and roll, das comunidades hippies, do Jimi Hendrix, era essa a minha ideologia. Tinha feito um grupo de teatro com os marxistas que eu abandonei em 3 meses, porque eles me chamaram para um grupo de estudo sobre marxismo. Aí só, ótimo, vamos discutir Marx. Não, Marx não se discute. Aí eu fui embora, né? E estava assim, nessa andança, e aí encontrei Saja. Aí Saja me disse, olha, tem um grupo, rapaz, que é muito legal. Você vai gostar. Aí, tá bom. Aí ele disse assim, na próxima semana eu lhe dou uma revista. Ele aí marcou um dia aqui na Piedade, e passou por mim, me deu, eu dei um jornal para ele, paramos assim rápido, escondidos, e trocamos.
Era uma revista porque também a gente argentina. andava assim nessa época. Era uma revista argentina, anarquista, que tinha mandado, Ricardo tinha mandado para a Salles essa revista para me passar. E foi aí que eu comecei a ler sobre anarquismo naquela revista. Achei interessante. E aí depois marcamos um encontro aqui no Relógio São Pedro. Aqui nós estamos na Moraria, né? Lá no Relógio São Pedro. Lá no Relógio São Pedro. A Libertina. Nós marcamos um encontro lá também, né? E, primeiro de tudo, foi assim, uma história de fazer um grupo de teatro. Eu disse, ótimo, fazer um grupo de teatro. Mas não era que eu queria teatro, nem Ricardo também estava mais que ele. Ricardo foi diretor de teatro, né? Escreveu peças, não sei se ainda escreve peças de teatro, uma coisa assim. Aí fomos, marcou um dia comigo, a gente fez uns testes anarquistas sobre teatro, aliás. Aí depois a gente disse, na verdade, eu não quero conversar sobre teatro, eu quero conversar sobre anarquismo. Ele disse, eu também. Aí foi aí que a gente eu comecei a entrar no grupo em julho de 1975. E aí já existia Alex, Sebastião, né? o Antônio Fernandes Mendes, já estava ali no grupo. Carlos Rodrigues. E logo nesse mesmo ano entrou Sebastião, porque fazia filosofia, era colega de Ricardo. O Ricardo era um pouco mais velho que a gente, porque ele já tinha feito praticamente, acho que quase o curso todo de ciências sociais. Ele era de ciências sociais, passou para filosofia. E aí no final do ano eu fiz o vestibular para ciências sociais. Aí passei em 76, já estava dentro da universidade na sociologia. E aí a gente fizemos um grupo, Tony chegou também em janeiro, eu acho. Cheguei em novembro de 76. Não, tanto assim. Novembro de 76. Isso eu me lembro. Então. 4 de novembro de 76. A gente já conhecia você por cartas, porque às vezes Ricardo lia suas cartas. E aí ele começou a fazer com outras pessoas que ele ia convidando, associando, né? E a gente foi assim que eu entendi o que era anarquismo. E em 76, Foucault vai em São Lázaro, na Faculdade de Filosofia, dá uma conferência também. E ele já vinha antenado com essas coisas, né, com a antipsiquiatria, né, com essas filosofias mais atuais daquela época, né, Pierre Clastres e tudo. E, então, em 76, a gente começou a organizar grupos dentro da faculdade, 76 para 77. Aí tem a criação do Fantasma da Liberdade em Filosofia. Eu criei o grupo Fim de Festa. Tony já estava aqui, né? Ovelha Negra. Ovelha. Da Faculdade de Comunicação, nós criamos Ovelha Estranho Negra. Ninho. Você entrou em economia, aí você era sozinho. Estranho. Olha, o cara tem a memória melhor da minha vida do que eu. Eu tô fodido, meu. Ele fez economia no início. Aí ele era sozinho, era comunista. A economia, né? Só tinha comunista naquela época. Nossa, e ele sozinho lá dentro. E ele sozinho lá dentro, ele botou o nome Estranho Ninho. E invadimos a faculdade de economia com panfletos, com cartazes, tentamos passar filmes. E foi muito interessante isso, né? Acho que Aí até culminar. O Tony se transfere para a comunidade. Não fiz outro vestibular. Só na Bahia eu fiz 2, lá em Jufa fiz 1. Eu QI, fiz 3 vestibulares para poder continuar estudando na Universidade Federal, porque dinheiro para particular não tinha. E Juiz de Fora você fez para quê? Economia. Também. Aí tentei me transferir para cá com Fez economia. economia. Aí não me permitiram, fiz outro vestibular de economia. Aí quis me transferir para a comunicação, porque não aguentava a economia. Fiquei 76, 77, 78, 79, 80 e não consegui me formar. Em 82 eu fiz outro vestibular para comunicação. Mas você já estava no jornal, né? Na época, antes disso, Não, escrevendo em jornais? Não é isso, olha, foi em 78 que eu fiz vestibular para jornalismo. Desculpe. Meu Deus do céu! Olha, minha memória Os foi historiadores embora. vão ficar aí. É um pássaro de Pierre Classe, fugiu da gaiola, minha memória. É isso aí. Mas fiz vestibular para comunicação. Aí encontrei Alex Ferraz na faculdade de comunicação. Que fez o grupo Ovelha Negra, Ovelha Negra. E Carlinhos estava? Inclusive, no jornalismo? Ele era pintor
um grande pintor. E Artista plástico, né? Autodidata. pode dizer que ele era o namorado de Alex? Pode, né? Já disse. Os donos estão aqui. Carlinhos Rodrigues e Alex Ferraz eram namorados. Carlinhos Rodrigues era pintor, trabalhava no Banco Econômico, na parte para ganhar dinheiro mesmo, e era pintor. Não quis estudar em faculdade, não. Pintura artística. Tem obra lá em casa dele e tudo. Ele é um grande pintor. Fez exposições do Guatemi, numa galeria de arte. E para lembrar o pessoal que está aí, é o autor de várias capas, né? Isso, ele era o artista também do Inimigo do Rei. As pessoas davam ideias e ele transformava aquilo em arte. Pessoalmente, Por isso que o Inimigo era do bem Rei bonito ele, né? quebrava os padrões da imprensa alternativa brasileira. Era dele? Não. Quem é que desenhava o Bobo? Bobo da corte. Charges que A tinha. tirinha do Bobo da Corte. O Bobo da Corte, eu não lembro. Tinha Du. Do cacete, né? Não, até hoje tem Du. A assinatura de um Du. Eu não lembro quem fazia a charte. O que ele fazia mesmo, que eu tenho certeza, é a capa e a contracapa. Ele fazia um trabalho artístico. Ele não... Aquilo quebrava, inclusive, nós jornalistas, que a gente fazia um estudo careta do jornalismo na faculdade, os professores só ensinavam caretice ali, e Carlinhos resolveu transformar a notícia numa coisa bonita. Você passava na banca e olhava assim, você, chocava, porque era diferente dos outros jornais. Tanto os alternativos da esquerda, autoritária, como os de direita, os jornais eram todos caretas, encaixotados. Carlinhos não, ele trazia a arte dele, ele era um artista brilhante, Carlinhos Rodrigues, e aí ele fez isso pra gente. Agora, o primeiro número, né, do Inimigo do Rei, Foi como? ele já sai assim no expediente como composto pelos grupos Fantasma da Liberdade, os 4 grupos, Fim de Festa, Ovelha Negra e Estranho do Ninho, que eram as pessoas. E eu estava observando, me dei uma lida nesse primeiro número editorial, é que ele, acho que o jornal se comunica não para companheiros anarquistas, mas nesse especificamente ele se comunicava com colegas, ou seja, como nós, os nossos colegas da universidade. Ele tem assim bem no editorial, para os colegas, então é uma referência que a gente já estava muito entranhado, né, com o meio universitário nesse primeiro número. E a distribuição desse primeiro número foi como? Vocês vendiam... Esse só rodou aqui em Salvador ou já começou nesse primeiro número já sair? Eu acho que tudo a gente mandava Já para mandava fora, para né? todo lugar. Mandava para Ideal Pérez, que foi um dos primeiros, né, que tiveram aqui. Mas esse primeiro eu acho que não vendemos, não. Não, acho Porque ele não foi tinha vendido. formato Não. de jornal ainda Ele direito. era numa folha É 13, ofício, eu acho. um ofício, papel ofício, assim, um pouquinho maior. Aí não vendemos, não. O segundo número é que já Vendemos, veio com o formato. foi gratuito? Foi Distribuindo na distribuindo na universidade. Agora o segundo teve cara de jornal de verdade Já mesmo. tinha, claro. Com papel, E jornal, o terceiro formato mais tamanho. ainda. Mais O terceiro ainda. foi a inauguração. Né? Isso, a Isacotec está melhor. E Isacotec, você já pegou desde esse primeiro número lá em Porto Alegre? Claro, sim, tivemos conhecimento, né? Boa tarde, pessoal. Agora o camarada Isacotec. Boa tarde. O Rio Grande do Sul tem uma tradição já anarquista, a sua história anarquista de muito tempo, né? Do início do século, depois deu uma parada por conta dos governos getulistas, Getúlio era gaúcho, né? E outros mais. Depois da Segunda Guerra, nós recebemos no Sul uma leva de, não sei se autoexilados, mas quem tinha lutado na Guerra Civil Espanhola e na Segunda Guerra Segunda Guerra Mundial. E eles vieram para o Uruguai, vários espanhóis, e chegaram em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, esse grupo, com seus filhos já, seus netos, deram origem a vários grupos que discutiam o anarquismo. Eu já peguei, já sou de uma geração da década de 70, de meados de 70, quando a gente já tinha montado alguns grupos de discussão sobre anarquismo, graças a pessoas que eram ligadas a essas outras pessoas, esses espanhóis que chegaram no Rio Grande do Sul, que inclusive fundaram centros de cultura social em Porto Alegre. É uma história bem legal de conhecer em algum momento. Bom, a partir daí nós criamos vários grupos de estudos, estudávamos anarquismo e, de repente, eu me lembro da cena até hoje, nós estávamos numa zona
de bares de Porto Alegre na época, não era bem a Cidade, era na Cidade Baixa, mas enfim, não era o que se conhece hoje por Cidade Baixa. E um companheiro da época... Lá também tem Cidade Baixa. Tem. Cidade Baixa. Não. Não, só tem baixa. Só tem baixa lá. Olha o que eu recebi aqui, e aí mostrou o jornal, um exemplar do primeiro número Inimigo. do Inimigo do Rei. Aquilo foi um negócio, assim, nem sei descrever, foi uma satisfação, foi uma curiosidade, ficamos extremamente impressionados com aquilo. E a partir de então começamos a tentar estabelecer contato com vocês de Salvador. Claro que o nosso contato, como em todo o Brasil nesta época, era São Paulo e por carta. Então era um telefonema, era caríssimo, era dificílimo de conseguir ligação e mais ainda dinheiro para pagar. Mas o início do Inimigo do Rei no Rio Grande do Sul, a nossa aproximação com o inimigo, tanto Salvador como São Paulo, depois outras cidades, foi assim. Foi alguém que recebeu o número, nos mostrou, nós começamos. E tanto é que no terceiro número nós já temos uma matéria feita pelo pessoal lá do Rio Grande do Sul, uma matéria imensa. Eu só me lembro do Alex, eu ficava imaginando o Alex, porque o Alex era um jornalista muito dedicado, né? Então ele dizia para nós aqui, uma lauda tem 50 toques, se tiver 51 não sai, tem que correr. E aí nós mandamos uma matéria imensa sobre um amigo nosso que tinha ido para o Paraguai, tinha sido preso e torturado durante lá. Um negócio, não sei nem como é que vocês fizeram aquilo, porque era diagramado aqui em Salvador. E a partir daí nós começamos essa colaboração e nós crescemos muito como grupo também, porque aí tudo fazia mais sentido. O inimigo deu... É um exagero, mas eu acho que o nosso sentimento era esse. Ele dava sentido a tudo que a gente fazia, as correrias, os estudos, as conversas, as ideias, os debates, e o inimigo era a concretude disso, né? Então, quando a gente saía para vender, saía para distribuir nas bancas de revista. E aí adiante vou contando mais episódios, mas o nosso início foi a partir disso. Elis Puig estava nessa época já com você? Foi ele que nos colocou em contato. Já está. E você, velho Baqueiro, conheceu o inimigo e começou a participar quando? Como? Eu conheci o anarquismo antes do inimigo. Porque teve gente aqui que conheceu quase que conheceu Juntos. o anarquismo junto, né? Eu, em 81, eu assisti aquela série Os Imigrantes e tinha um personagem... Esqueci o nome do... É uma novela, uma grande novela, não é minissérie, não, é uma grande novela. E um dos atores era um anarquista. Aí ele tinha discussões falando do anarquismo. Era um negócio ali em 81, velho. Isso aí era um dos personagens era anarquista, um dos que veio da Itália, né? Aí ele... E aquilo me chamou a atenção. Eu estava na escola técnica e disse, rapaz, que negócio é esse que eu nunca tinha visto na minha vida? E aí você começa a correr atrás. O problema é correr atrás em 81 sobre anarquismo, que era pesado. Aí eu fui na biblioteca, fui tudo contra Buzenga, eu fui até no Partido Comunista perguntar, aqui na rua da Moraria. É mesmo? Aí eu fui perguntar, mas fui devagarzinho, né? Aí eu cheguei, perguntei, aí quando eles começaram a dizer que eu estava perguntando demais e era a minha primeira ou segunda reunião, aí eu disse, não é, o meu lugar não é aqui. Aí corri atrás da biblioteca, achei o livro depois de quase um ano, achei um livro de Bakunin, Socialismo Libertário, da Cortez, se não me engano, né? Aquela, com capa roxa. Aí comecei a ler, aí virei anarquista a partir de Bakunin, com as ideias de Bakunin. 2 anos depois, 3 anos depois, em 84, aí é que eu já tinha descoberto que existia o Inimigo do Rei, aí comecei a comprar. Olhava nas bancas, né, na banca da Praça da Sé, na banca da Barra. Eu não comprava o jornal no meio da banca, não. 84. 82, né, velho? 82 eu estava comprando jornal já.
Eu já tinha descoberto o jornal. Aí eu ia na barra, pegava o ônibus, fazia uma volta da zona, aí eu olhava dentro do ônibus mesmo, eu já olhava como é que estava a coisa. E Tony distribuindo tudo no dentro da sala de aula, na rua. Meu bicho estava assim, ó, fechadinho, querendo... Eu tinha medo também, Marqueiro. Agora, por exemplo, uma vez eu estava vendendo na frente do Teatro Castro Alves, eu estava com o Edmundo Santos Sé, aí eu estava discutindo com a mulher de um coronel do Exército, porque ela falou assim, eu não vou querer este jornal de pessoas, não sei o que. Eu disse, minha senhora, mas ajude pelo menos, depois a senhora vai lá em casa, vai gostar. Aí o Santos Sé me chamou pela mão, você é doido, é? Você é maluco? Chamando a atenção. Ele me puxou, também o Santos Sé desse tamanho, ele me puxou e me evitou ir para a delegacia de polícia, né, no vi. Aí, no meu caso, depois quando a gente é jovem, bem suicida, né? É dividir no meio da rua. Depois de vários inimigos do rei, aí, acho que ali pelo da Diabo Armário, depois, um pouquinho, aí foi o nosso best-seller da Foi na época da exclusão das bancas, a gente estava conversando até muito. Ali começou a reduzir a venda do Inimigo do Rei, porque foi naquele período ali, mais ou menos, que as bancas lá as bancas, principalmente São Paulo e Rio, né? Eu não sei, Porto Alegre também. Porto Alegre teve também. Ameaça. Teve incêndio de banca explodindo, uma moça da ABI morreu. Lídia, se não me engano, a secretária que abriu uma caixa e a caixa explodiu, tudo com bombas de pessoal da extrema-direita. Né? Os radicais que não queriam amolecer a ditadura, né? Aí estavam querendo endurecer mais ainda. Estão de volta. Né? Estão de volta aí. Né? Tentaram voltar de novo, mais uma vez. E aí, em 84, que eu tive a coragem mesmo de participar de um evento lá do Inimigo do Rei, numa livraria ali no campo. A Carlos Gomes. Eu não me lembro qual era. Literarte. Literarte, pronto. É isso. De Getúlio, né? Literarte. Ali foi. Apareceu eu, Tavares e Gideone por acaso também, né? Porque aí juntou a classe operária. A classe operária do Inimigo do Rei ali que juntou. Que era eu trabalhava no polo petroquímico, Tavares tinha sido mandado embora da refinaria na greve de 81, de 83, aí, e Gideone que era comerciário. Aí nos juntamos e também começamos a colocar no jornal Inimigo do Rei, aquela parte do operariado, da COB, dos Procópio e tal. Eu acho importante, já que tu tocou nesse assunto das Procópio, né? Acho interessante, pelo menos, e acho importante também, que o inimigo se insere, né, Tony, numa tradição que se criou nessa época dos jornais alternativos, os famosos nanicos. Né? Assim como o inimigo já existia, antes do inimigo já existiam vários jornais, o Pasquinho acho que é o primeiro deles, né? Depois o Ex, Opinião, Lampião e tal. E o inimigo era um desses jornais, um dos tantos jornais, onde discutimos isso aqui, né, Baqueiro? E nesse momento, a partir de 77, o Baqueiro lembrava ontem que a partir de 77 foi suspensa a censura prévia. Né? Então não existia censura prévia. Então a gente tinha condições de colocar, como o inimigo fez, colocar assuntos que antes não eram tocados. E mais do que isso, né? O inimigo começou a trazer assuntos que a esquerda não trazia. A esquerda tradicional, partidária, né, comunista, jamais trazia. Jamais trouxe, e continuamos trazendo. Né? E o inimigo entra nesse, digamos, nicho, que é, para usar uma palavra mais moderna, onde esses assuntos, então, a questão da mulher, a questão do movimento negro, a questão do LGBT, na época não se chamava LGBT. Da legalização da maconha, que a gente colocou, ninguém tocava nisso. E um que nunca ninguém tocou, que foi dos presos comuns, são presos políticos. O Inimigo do Rei foi o primeiro, que eu me lembre, pelo menos, eu me lembro da CNT ter falado nisso na Espanha, mas aqui no Brasil, quem traz esse tema, eu acho que fomos nós, foi o Inimigo do Rei. Então é importante colocar isso, porque historicamente, localizar dá mais sentido. Olha, também quero sair. Exatamente. Abre de novo para
É de fuder essa capa. É uma das mais bonitas que tem. Justamente por ser isso. Os presos comuns são presos políticos. Rapaz, e como era pra vender o jornal com a capa dessa em plena ditadura, falando de maconha, de libertar preso, de bicha? Como era? Como é que vocês faziam isso, rapaz? Em Porto Alegre e aqui? Olha, em Porto Alegre, você sabe, o Rio Grande do Sul é um estado... Hoje não dá para dizer isso, né, que é um estado, mas sempre foi um tradicionalista, assim, e tal, mais machista e tal. Mas, ao mesmo tempo, essas manchetes faziam com que a gente chamasse atenção, e as pessoas queriam saber. E não só chamava atenção, mas elas se interessavam pelos assuntos, pelos temas que a gente trazia. Tá? Falando sobre... de repente falava sobre a Polônia, ninguém falava sobre a Polônia, os artigos do Tony sobre política internacional, tá? As situações das minorias, entre aspas, né, que o inimigo trazia. Isso tudo chamava a atenção e as pessoas tinham muito interesse de conhecer isso. Então nós vendíamos, a maior parte da venda do inimigo em Porto Alegre eram nos eventos, era a saída de cinema, na época todo mundo ia cinema de rua, né? Não tinha shopping, né? Então se juntava na quinta, sexta-feira, aquelas filas enormes para entrar no cinema, nós estávamos vendendo, nos shows nós vendíamos, e depois, mais tarde, aí já a partir do 5º número, nós começamos a ir para as bancas. Né? E as bancas era muito interessante porque ela dava um destaque, né? E a gente entrava na banca, colocava, pendurava e tal. Era uma vitrine, essa é a palavra que eu queria lembrar. Uma vitrine. E, além do mais, nós conseguimos estabelecer uma associação com os vendedores, os donos de banca, porque nós éramos os únicos que davam 50% do valor de capa. Os outros, como Movimento e Tempo, não sei o que, davam em torno de 30% por aí. E como nós nos interessávamos mais por divulgar mesmo, e ainda assim a nossa parte pelo menos se pagava, vendendo de mão em mão e vendendo de banco em banco, até que aconteceu o que o Baqueiro citou, começaram a ser ameaçados, colocaram bombas e aí realmente nas bancas sumiu não só o inimigo, mas como vários outros jornais da época. Agora, esse que você toca sobre a venda do jornal e o interesse em ter dinheiro e tudo, mostra a relação do anarquismo com o capitalismo. Realmente, o anarquista é diferenciado. Tem até um filme, gente, não sei se vocês já viram no Netflix, que está... Filme antigo argentino, mas que está entrando agora no Netflix, chamado Cavalos Selvagens, que mostra um anarquista que dá um golpe num banco na Argentina e ele pega $500 mil e joga a porra toda para cima para os operários que estavam em greve no sul da Argentina, na área de petróleo, parece, e ele distribui o dinheiro, porque o anarquista ele tá afim muito de grana, entendeu, velho? Então o inimigo do rei era assim, ele dividia, mas deixava com o dono da banca boa parte da grana para ele lá se virar também. Mas tinha custo de inimigo, a gente tinha que vender pelo menos. Aí depois a gente estava com o salário da gente para poder pagar a impressão do jornal de novo. Mas era bom, era bom. E mostrava como a gente era diferente. É verdade. Só uma reparação histórica sobre Antônio Fernandes Mendes, né? Porque ele, eu tenho, inclusive, eu recebi as cartas dele, ele já faleceu, né, em 2014, eu acho. E uma parte das cartas que ele trocava com a esposa, a própria esposa me cedeu para que eu pudesse fazer as pesquisas e tal. Eu tenho muitas cartas de Antônio. E uma delas tem um contato, ele teve que fugir do Ceará, né, por causa da polícia política, foi para o Paraná, e no Paraná que ele resolveu vir para a Bahia. Ele achava que ficava mais próximo dos familiares dele aqui na Bahia do que lá no Paraná, que era muito longe. E aí eu li a carta que ele faz para a mulher dele lá no Ceará, dizendo que ele estava indo, isso é uma carta de 1972, para Salvador, e queria ficar lá porque era um lugar mais perto. E aí depois tem uma carta seguinte, ele já chegando e contando que primeiro ele alugou uma casa em Águas Claras e que depois ele tinha se transferido para Valéria, para o bairro de Valéria, naquele sítio que nós conhecemos, né? Participamos em vários momentos. Então, provavelmente, e como eu cheguei em 75 no grupo, e ele já estava,
foi entre o contato de Ricardo Liper com Antônio Fernandes Mendes, foi a partir de 72, em algum momento, porque Antônio narra essa história em vídeos que Baqueiro já fez e outros que fizeram, de que ele, na volta do Paraná, ele passou em São Paulo, de São Paulo ele foi para o Rio, e no Rio ele fez contato com Roberto das Neves. E Roberto das Neves é que passa, chama, ninguém aqui mais está vivo, né? Passa o endereço de Ricardo. E aí, certamente, foi entre 72 a 74 que eles Mas fizeram. rememore uma coisa aí pra gente. Antônio Mendes, ele já, quando chega à Bahia, ele já tem alguma ideia do que é anarquismo? Já porque ele passa com o Roberto das Neves. Antes de entrar em contato com o Ricardo. Roberto das Neves é que dá o contato de Ele Ricardo aqui em Salvador. Ele leu o livro de Kropotkin da Editora Progresso em 1959 a 60. Aquele calhamaço parece uma Bíblia, com dito real. São 2 volumes, né? Grandão pra caramba. Eu não tinha nem Muito legal. nascido, ele já tinha lido o No Kropotkin. Ceará. A Grande Revolução. Tá aí, eu não Ele sabia disso. foge porque estavam sendo todos presos por lá. Ele fazia movimento sindical, camponês, fazia um cordel com um nome fictício. Ele conheceu um parente de Chico Anísio, que era anarquista. Isso, Caio. Era tio dele, alguma coisa assim, né? Padrinho, alguma coisa. E ele já era anarquista. Aí o cara que ajudou ele a conhecer mais o anarquismo ainda. E aí, quando ele chega aqui, ele pega várias profissões, já tinha adquirido a profissão de funileiro, de fazer panelas, aquelas coisas lá no Paraná com o irmão. E aqui monta uma pequena oficina, né, de fazer panelas. E depois se filia ao Sindicato de Trabalhadores da área de calçados, porque ele também vai trabalhar em calçados. E aí é que ele vai participar na Federação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, do Congresso. Isso sai no número 3, por aí, o artigo dele, no jornal Inimigo do Rei. Ele foi para lá, conheceu o Lula lá no Congresso do Rio. Então, saindo já essas informações sobre o movimento dos trabalhadores, o anarco-sindicalismo, ele faz uma confusão lá danada No nesse frigir dos congresso. ovos, ele conheceu o Ricardo provavelmente entre 73 e 74. Isso. Uma coisa assim. Isso. Pela coisa. Porque em 75 eu entrei no grupo. E já estava Antônio, Alex, Carlinhos. E logo em seguida, como eu cheguei, Sebastião. Mas agora tinha pessoas antes de mim, e que fazia parte, que hoje era professor da UFA, mas na época era estudante, que era o Paulo Alves, que frequentou alguns momentos, mas quando já cheguei já tinha saído. Velame. E um outro de letras. Velame. Velame já foi já fundado o Inimigo do Rei. Ele fez algumas matérias e tudo. Aurélio Velame. Você falou sobre Ricardo. Ricardo tem uma coisa interessante que ele não gosta muito de falar, mas é importante. E Eduardo Nunes, que é melhor de memória, lembra bem. Ricardo, antes de fundar o Fantasma da Liberdade, com o nosso grupo de estudantes, ele era um teatrólogo. Isso. Ele é autor de 2 peças que já mostram muito bem o anarquismo dele, bem antes do Inimigo do Rei. Que é o Adorável Cogumelo da Bomba Atômica, que foi aos palcos aqui na Bahia, e o outro é Nosso Filho Vai Ser Mãe. Nosso Filho Vai Ser Mãe. Então, 2 peças que realmente faziam um reboliço na cabeça das pessoas. Na cena do Teatro Baiano. Na cena do Teatro Baiano. Ricardo Liper. É bom registrar. Eduardo Nunes tem a melhor memória, realmente, aqui. Ele vai puxando, a gente vai pegando. Eu anotava as coisas. E Antônio foi, inclusive, talvez, do que me contam, um dos mais importantes na distribuição do Inimigo do Rei para fora de Salvador, né? Para começar essa distribuição. Para o Nordeste, ele viajava muito, né, pelo Nordeste de ônibus, e ele saía com os pacotão do Inimigo do Rei e ia vendendo, distribuindo, deixava lá, na outra vez que fosse de novo, pegava o dinheiro e tudo. E para chegar nesses outros lugares, tipo Porto Alegre, Norte, São Paulo, Minas. No setor de correspondência. Eu fiquei um tempo pegando as A cartas. gente gastava dinheiro para poder fazer os pacotes de jornal também. Ó, não dava lucro nenhum. A gente tinha que sempre colocar dinheiro no salário do nosso trabalho, não é, Eduardo? E isso, a impressão, a edição, em algum momento começou a circular entre essas cidades
que participavam, que mandavam texto, em Porto Alegre, São Paulo, Rio, as do Norte, as do Nordeste. É interessante, me permite, situar historicamente, assim, na linha do tempo, o inimigo. O número 3, ele passou a ser distribuído efetivamente nacionalmente, é isso, né, Tony? Número 3. E aí começou a se pensar, primeiro, de que quem seria responsável pelo jornal. Inicialmente era o grupo de Salvador, porque tínhamos jornalistas aqui, né? E aí surgiu a discussão, mas afinal de contas, como é que é isso? Assim, aí discutiu que os grupos deveriam, cada um, pelo menos uma vez, de editar o jornal. E aí, ao fazer isso, também se pensou na impressão e distribuição. No Rio Grande do Sul, a gente fez uns 3 ou 4 números, sendo que foi realmente uma grande aventura, porque ninguém entendia nada de copy desk, fotolito, offset, não sei o que, a gente estava lá fazendo, mas a gente não sabia que a coisa ia piorar mais ainda. Porque aí, quando o jornal ficou pronto, aquele monte de jornal, quanto que a gente fazia? 3 mil? Demais. 5 mil? 5 mil. Aí tá, agora temos que mandar para o resto do país. Lá, olha só a loucura, né? De Porto Alegre, nós mandamos, claro, a gente mandou para São Paulo, e São Paulo também, mas outros mandamos direto, e era por transportadora. Correio, quando era pouco, transportadora, empresas de ônibus, me lembro até hoje da Pluma, era uma empresa de ônibus que fazia Porto Alegre, Curitiba, a gente ia lá, os caras, jornal, assim, não, é isso mesmo. Então, e por isso mesmo foi uma grande experiência para todos nós, porque a gente percebeu e sentiu na própria pele, no dia a dia, o que era essa tal de autogestão, esse tal de federalismo que a gente falava, e o inimigo demonstrou isso na prática para todos nós. Porque todas as pessoas que participavam do inimigo ou escreviam, não era ou escreviam, ou distribuíam, ou pensavam, fazia tudo, né? A próprio bordão do inimigo era isso, né? Era, seja jornalista e jornaleiro. Jornalista e jornaleiro. Mas era mais do que isso, porque tu tinha que ser distribuidor, tu tinha que ser de tudo um pouco. E funcionou. Funcionou, tanto é que durou a trancos e barrancos, mas durou 11 anos. Então essa foi uma grande experiência. E depois desse terceiro, as outras edições até o final sempre foram nacionais, né? Sim, todas foram nacionais. E aí sim, foram feitos no Rio, em São Paulo, na Bahia, porque também a gente percebeu que não dava para fazer isso que a gente fez, né? Imprimir e distribuir a partir do Rio Grande do Sul. Isso era uma loucura. Acho que vocês passaram a mandar imprimir no São Paulo, né? Ou no Rio. A gente começou a fazer cotação de preços, porque estava muito pesado para a gente pagar cada vez mais caro. Que a ditadura, até é bom lembrar isso, a ditadura militar, ela no final dela, ela começou a pressionar a imprensa alternativa, não mais com a censura, porque o Zacotec lembrou que acabou a censura de imprensa em 77, né? Então o que ela fez? Foi Baqueiro que lembrou. Então o que ela fez? Ela começou a levantar o preço de importação do papel jornal, que nós não éramos autossuficientes em papel jornal no Brasil. Vinha boa parte dele do exterior. Os grandes jornalões, inclusive, eram os maiores compradores. Então, ela começou a fazer censura à imprensa através do preço do papel. Ficava quase inviável em alguns números do inimigo. Viabilizou vários jornais. Aí nós começamos a fazer por carta, que é como é que se podia fazer, porque a gente não tinha dinheiro para dar telefonema. O Zacotec lembrou, telefone era uma coisa que... Para os jovens que estão assistindo essa live, olha só, um telefone, custava um aparelho telefônico, uma linha telefônica, custava o preço de um carro 0 quilômetro. Ou seja, por aí vocês veem como é. Inclusive, quem tinha uma linha telefônica, colocava no testamento para os filhos e para os netos. Eram os bens fabulosos, o preço de imóvel. Então, a gente mandava a carta mesmo, rapaziada, tá? Lá com o seu uma ligação telefônica custava o valor de uma prestação de um carro. Exatamente. Aí nós fazíamos por carta, cotação das gráficas. Caixa postal, né? Isso. A gente pegava e falava assim, vocês aí de Pernambuco, para fazer 5 mil exemplares de 20 páginas, vocês compram quanto? Aí Rio de Janeiro, várias gráficas. Aí nós fizemos em Pernambuco, fizemos em Porto Alegre, fizemos no Rio de Janeiro, fizemos em São Paulo, fizemos aqui em Salvador, os 2 números, né, Baqueiro? Da Tribuna da Bahia, da gráfica, que aí a Tribuna, nesse aspecto, foi revolucionária,
porque um dos donos, eu não vou citar o nome, porque ele não é anarquista, então eu só vou dizer os donos, ele disse o seguinte: eu vou quebrar essas gráficas de fora da Bahia, estão tomando nossos clientes, vou fazer, quanto é o preço menor? Viu lá o preço menor que a gente tinha papel, que era a carta, né? Aí ele falou assim: estou quebrando esse preço aí, eu faço mais barato para vocês. Pronto, fez 2 números, foi muito bom para a gente, só que ele não tinha vermelho. O inimigo do rei é do movimento anarquista, é vermelho mesmo sangue e preto mesmo defunto. Então, é preto de verdade e vermelho de verdade. Ele só tinha uma cor chamada vermelho bordeaux, que era a cor oficial que ele usava lá na tribuna, no lugar de vermelho. Aí o inimigo do rei teve um número que saiu com esse vermelho bordeaux, que as mulheres gostaram muito, que parece rosa. Então ficou assim rosado o jornal. As mulheres, um jornal feminista, é? Na faculdade elas perguntaram, eu falei, também feminista, também é feminista. E aí fazia um jornal baratinho, porque a gente não tinha dinheiro para pagar jornal caro. Verdade. E aí... Os últimos números a gente está imprimindo no Rio de Janeiro com o pessoal de Renato Ramos, companheiro. Eu me lembrava que tinha algum lugar que estava Ideal Pérez e tal. Aqueles 3 últimos números, se não me engano, foi tudo lá no Rio. A gente passava a diagramação, né, para eles. Quem fazia a diagramação ainda era Carlinhos. Aí passava a diagramação para eles, não me lembro como. Se era. Ia mandar por envelope, né? Envelope mesmo, já bonito, já, os offsets já né, tá preparado. Chegaram lá, imprimiu e aí eles mesmo distribuindo. No filmezinho que a gente fez do doc que tem do inimigo dele, aí tem Renato Ramos falando isso. Eles ficaram desesperados lá quando recebeu o telefone, não sei se foi você, o Ricardo, ou o Alex. Ele disse: meu Deus do céu, o inimigo do rei está ligando pra gente imprimir. Eles estavam começando naquela hora, né, de 87, 86. E já que o Tony falou para os jovens sobre a questão do telefone, também é importante lembrar que a diagramação nessa época era bem diferente do que se faz hoje, né? Era uma ciência. Era recortado, era colado para queimar, sei lá, gravar um fotolito, gravar uma... Mas era tudo manual, né? Até sair o produto final. Ontem alguém comentava, não sei, o próprio Antônio, que era hoje o cara apaga na hora, tira, bota no computador, nada disso. Hoje você imprime um jornal dentro da sua casa, se você quiser, porque tem impressoras Epson e HPs, não sei o quê, que fazem em todos os formatos. Basta você ter dinheiro para comprar uma, e hoje não custa mais o preço de um automóvel, você pode ter uma impressora dentro da sua casa, se você quiser. Só que ninguém quer papel mais hoje em dia. As coisas têm que ser todas digitais. É bom até que as árvores... são preservadas, não é isso? Acabou o jornal em papel, as árvores estão preservadas. Isso é bom também. Sei não. Papel muda muita coisa. Eu acho que o papel faz com que essa história aconteça. Eu acho que sem as coisas de papel, eu não sei como é que vai ser a história a partir dessas novas gerações como a minha, que não tem nada, tudo já se perdeu nesses arquivos e HDs que queimam e já vai indo. Aquela coisa que Zacotec falou no instante de ter alguma coisa na mão. O inimigo do rei se transformou num produto que a gente estava produzindo e a gente conseguia segurar. Olha aqui, você imaginou você dizer assim, pô, foi a gente que fez esse troço aqui, aí passar, cheirar. Agora deixa eu perguntar uma coisa que eu vi que comentaram aqui, que é como era a seleção dos textos, né? Por exemplo, o pessoal de Porto Alegre mandava o texto, aí quem escolhia os textos, ia tudo. Como era essa parte? Não tinha escolha de texto. Cada grupo mandava o que mandava, publicava. Certo? E como escolheu o grupo que ia participar? Rapaz, vinha todas as colaborações. Não eram tantas colaborações assim. Porque nem todo mundo gosta de escrever, na verdade. Sim. Atualmente não gosta e antes também não gostava. Mas nunca tivemos esse problema. Eu acho que uma vez apenas, eu não me lembro em qual número, Baqueiro. Hein, Ricardo? Não sei se também você lembra disso, Ricardo Lippe. É o seguinte... Teve um número que a gente teve que sortear entre 3 colaborações, porque não cabia todas as colaborações que tinha. Então os anarquistas, eles têm esse negócio de, quando não dá para entrar em acordo,
tem que ser sorteio. Se não me engano, entendeu? esse daqui foi assim. Então foi aquele. Mostra aí para ele. Inclusive teve de Muammar Sadat, aquele Isso. Gaddafi. Pronto. Aí teve que botar, inclusive, de Gaddafi, porque saiu no sorteio, né? Exatamente. Tinha esse negócio assim, mas foi raríssimo às vezes. Todos que mandavam, o pessoal de São Paulo mandava um, Rio mandava outro, Porto Alegre mandava outro. Aí cabia tudo no jornal, saía de todo mundo, todo número. Só parece que deu problema nesse aí, que tinha mais texto do que página. Então aí teve que sortear. Então não tinha seleção, que é outra coisa do anarquismo básico, né? Você não pode dizer que uma pessoa é mais inteligente que a outra, escreve melhor do que a outra, e aí só ela que vai escrever o jornal inteiro. Então, todo mundo escrevia. Aí os Agora, estilos... Voltando à pergunta do Antônio, como é que escolher os grupos? Na verdade, não existia nenhum compromisso formal, mas existia um contato, um compromisso do grupo tal de Curitiba, grupo tal, que tinha também referências através de outros grupos que se comprometiam com a venda do jornal. Ao se comprometer com a venda do jornal, sabiam que poderiam escrever a hora que quisesse, porque eles eram companheiros. Mas o que o Tony fala é verdade. Poucas colaborações. Normalmente recaía sobre o grupo responsável, sobre a edição daquele número. Preencheu o espaço vazio. Né? Claro que nós tínhamos alguns escritores permanentes. Né? Não vou falar quem, que eu acho que escreveu em todos os números. Aliás, quem? Né? Porque tem essa facilidade, gostava e tal. Mas, em geral... surgiu um colaborador, pelo menos a experiência que a gente teve lá no Sul de fazer a edição foi assim, a gente tinha que ligar, pode mandar uma carta que levava 5 dias, né? E aí, não vai mandar, tô mandando. Baqueiro lembrou uma coisa interessantíssima, quando eu falei do Alex, da tal da Lauda. O cara mandava no último dia, mal batido, e eu disse, não, nem bati na máquina, às vezes era manuscrito, tu tinha que adivinhar o que o cara estava escrevendo ali para transcrever. Edgar Rodrigues escrevia à mão. A gente tinha que digitar. Datilografar, hein, rapaziada, datilografar, máquina de datilografia. Exatamente. O Edgar Rodrigues, que era um grande anarquista das antigas, ele escrevia à mão e a gente decifrava a letra dele e datilografava depois ir para a gráfica. É legal isso. A Antônio também mandava manuscrito. Manuscrito. E quem fazia a decodificação? Você? Eu acho que era Alex. Alex. Eu sou ruim nisso. Paleógrafo. Que a letra dele era A de Edgar também não era lá essas gatinhas, não. Acho que era Alex. O que me parece é o seguinte: às vezes, quando se diz anarquista, a pessoa fica com medo. Quer dizer, ele não fez nada, ele não vai fazer nada, porque ele só pode fazer assim quando tem uma dominação, um rei, etc. Uma autoridade. Então, isso que nós fizemos provocaram que nós não fizemos assim. A gente fez anarquista. Ora, para mim, o que eu acho mais importante é que todas essas pessoas fizeram para poder fazer de maneira que não é como a gente pensa. Deixa eu ver se fica bem claro. Né? Qual é uma pessoa que fazem essas coisas? É um em cima dos outros. Mas aqui não foi. Como é que podia imaginar que ia ter o que nós fizemos? Isso é que é anarquismo. Verdade. Então, o anarquismo se faz também com todos em tudo. E está acontecendo também. Então, fulaninho quer isso e quer aquilo, faça, meu filho. Está sendo de tudo. Se você vê na Europa se faz tudo, meu filho. É uma coisa cada vez, mas não é só a Europa também, aqui também. Ninguém quer ver isso, ninguém quer ver aquilo, cada um faz o que quer e está acabado. E nós fizemos assim. Ninguém podia imaginar que ia acontecer. Aconteceu.
Aí se nos perguntar assim, e por que eles não querem mais? Cansaram. Cansado. Apenas isso, cansamos. Fazer outras coisas. Eu acho que uma coisa que o Ricardo disse que é bom a gente lembrar é o seguinte: por que o inimigo do rei se tornou uma coisa importante? Porque as pessoas que não têm esse contato como é um jornal, vou lembrar só rapidinho aqui. O jornal é assim, ó, tem um editor-chefe, que é uma pessoa que manda, seja um jornal de direita ou de esquerda. Ah, boa, estavam perguntando isso aqui, então, deixa eu só adicionar. Estavam perguntando aqui, pedindo, até para perguntar a você diretamente, que é jornalista, qual era a diferença que você sentia de trabalhar num jornal que tinha toda essa hierarquia dos jornais grandes e como foi trabalhar no Inimigo do Rei, se tinha lugar onde vocês se reuniam para edição, essas Foi coisas. o que o Ricardo disse aí, eu vou sintetizar, porque eu trabalhava no jornal chamado Tribuna da Bahia, que é um jornal liberal, e depois fui trabalhar no jornal de direita, que é o Jornal à Tarde aqui de Salvador. É assim, ó, tem um editor-chefe, que ele representa o dono do jornal, que é um capitalista que não é jornalista. Esse editor-chefe é quem vai decidir quem vai escrever, e o que vai escrever e o tamanho do texto que vai escrever. Esse editor-chefe, inclusive, ele vê as matérias todas. Se tiver alguma coisa que contrarie a ideologia de direita do dono ou a ideologia de esquerda do dono, ele simplesmente deleta o assunto. É assim que funciona um jornal normal. O jornal tem um editor-chefe e tem editores específicos de editorias, por exemplo, feminina, só vai falar de mulher. Política internacional, só vai falar de política internacional. Editoria de polícia, só vai falar de polícia. Mas esses editores setoriais, eles obedecem ao editor-chefe, que é quem decide que vai sair qualquer matéria. E o editor-chefe, por trás dele, tem o capitalista, que é o dono do jornal. O Inimigo do Rei é o quê? O Inimigo do Rei não tinha editor-chefe. Todo mundo editava, era chefe. Por exemplo, quando tinha alguma dúvida sobre a manchete principal da capa, tinha que ser sorteado, porque Baqueiro, por exemplo, podia pensar que, não, a greve lá da Petrobras é mais importante. Aí Eduardo falava, não, tem um pouco pessoal de sociologia também que tem um assunto importante. Eu defendi alguma coisa do jornalismo, aí sorteio, a capa vai ser sorteio. Teve 3 opiniões. Não tem um editor-chefe, a diferença básica é essa. Não tem uma autoridade, é o que o Ricardo disse. É anarquismo, não pode ter autoridade. Ninguém decide o que vai sair. Tem que ser o grupo inteiro concordando. E quando tem rusgas, desentendimentos, que é normal entre os seres humanos, sorteio, que é a coisa mais democrática que existe. Pronto. É essa a diferença básica. E não era bom trabalhar em jornal da direita nem dos liberais, não, tá? Só era bom porque você pode ver uma certa história do Inimigo do Rei na Tribuna da Bahia e no Jornal à Tarde, porque todas as ações que nós fazíamos, Tony, Alex, a gente colocava lá no jornal. É para todo mundo. Dando prosseguimento aqui à live, a gente tem uma série de perguntas que a Alice selecionou aqui e que eu vou repassar aqui para eles responderem. E vocês vão, se quiserem mais, vão mandando aí que ela vai selecionando. A gente vai começar aqui com a de Dário Rodrigues, que eu acho que já foi respondida, mas vou repetir aqui, que é: todos escreviam as matérias de jornal? Essa já foi. Já foi, né? Todos que queriam. Todos que queriam. E tinha muita gente que não escrevia e vendia, distribuía e... Talvez mais gente. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente dizer, a gente aqui incentivava. Sim, a gente aqui quase todo mundo escrevia, porque a gente, pelo menos esses 4 números que eu participei, a gente chegava na reunião de domingo e dizia, vamos escrever, pô, vamos escrever. Podia ser, e inclusive está naquela teoria, né, de escreva qualquer coisa. Não tem um pauteiro que obriga você a escrever sobre um assunto. Próximo, é de Luiz Ernesto Tavares. Vocês tinham ideia da repercussão nacional que tiveram? Até hoje tem um grupo de petroleiros que tem o nome Inimigo do Rei. Quando vão lançar um novo número? Que seja o primeiro agora da comemoração. Já foi. O último número foi número. o último. Esse grupo de petroleiro aí que o Tavares Quem falou, sabe? É o sindicato dos petroleiros lá do Rio de Janeiro. o Inimigo do Rei. O nome deles é o Inimigo do Rei.
Tem a de colombiano, que Tony já respondeu, que era a diferença de um grande jornal, da redação para... A gente não registrou não é na Biblioteca Nacional lá? Isso, não. Tem aqui Carlos Oliveira. Havia alguma relação entre o CDPA e o grupo do inimigo do rei? Qual? E somando com isso, já queria perguntar também sobre se tinha alguma relação dos núcleos Procob com o inimigo do rei. Responder do CDPA? Não. Então eu respondo. CDPA, para quem não conhece aí, era o Centro de Documentação e Pesquisa Anarquista. Esse grupo, esse centro, esse espaço foi criado em 84, inclusive com o CNPJ, com a ideia de que pudesse, inclusive, receber grana de apoio de tal. A ideia do CNPJ foi essa. E aí criou com o CNPJ e o escambau. E o inimigo do rei era antes disso. Né? Tem que lembrar que o inimigo do rei antes disso. E o inimigo do rei já tinha se tornado nacional. O CDPA, no fim das contas, se transformou, a partir de 84, no espaço que começou a publicar aqui, quando era na Bahia, né? Quando era a da Bahia, começou a ser responsável pelo inimigo do rei aqui na Bahia. Só que o CDPA expandiu a ideia do inimigo do rei aqui. Né? A gente tinha um inimigo do rei, mas também tinha outras reuniões. Uma dessas reuniões era a que eu participava, que era dos núcleos Procob. Que a gente participava, a gente usava justamente o espaço de CDPA. É bom explicar o que é a COB. Isso. Esse grupo Procob, a ideia dele era reconstruir a Confederação Operária Brasileira. Né? E tinha alguma relação, ou era só da Bahia, o núcleo Procob Bahia, que participava do inimigo, ou os outros grupos nacionais também participavam? O pessoal de São Paulo, eles lá... Porto Alegre tinha, né? O inimigo do rei começou em 77, os núcleos Procob foram formalizados, vamos dizer assim, na falta de outra palavra, a partir de 86, se não me engano, 85, 86. E o inimigo foi até 88. Nesses números que saíram durante esses anos, os núcleos Procob publicaram ou havia alguma matéria referente aos núcleos Procob. Então a relação era bastante próxima, mas não era um jornal do Procob, né? Era mais um do movimento libertário, mais uma ala do movimento anarquista no Brasil, era o núcleo Procob, que publicava também seus temas no inimigo. E lá em Porto Alegre, o grupo que participava do Inimigo do Rei tinha algum nome? Era um grupo que fazia outras atividades? Ou eram vários grupos também, não era só um? Eram vários grupos. Nós tivemos em Porto Alegre nós seguimos um tipo modelo assim dos anarquistas no Brasil e de São Paulo aqui. Nós tivemos um centro de cultura social, que depois nós rebatizamos de Centro de Cultura Libertária. Dentro deste centro funcionavam os núcleos Procob e funcionavam a Juventude Libertária também, até uma parte dos anarco-punk também chegaram a participar lá desse espaço. Porque o Centro de Cultura Social foi um espaço físico, mas com várias atividades, que nem em várias cidades do Brasil aconteceram. Então, não era só tanto é que o inimigo morre em 88 e a gente continua, né, com outros projetos, com outros espaços, com outras discussões. Tem Luiz Paulo Colombiano. Compas, existiu alguma relação entre o surgimento do Grupo Gay da Bahia e o Inimigo do Rei? Não tinha relação entre... Na verdade, tinha duas pessoas ou três que pertenciam ao movimento anarquista que ajudaram a fundar o Grupo Gay da Bahia. Inclusive eu, que sou viado. Então, a gente ajudou a fundar o Grupo Gay da Bahia junto com o professor doutor Luiz Motti e tudo. E a gente gostava daquilo também, porque a gente gosta de luta, né? Já fiz parte de sindicato dos bancários, por exemplo, aqui na Bahia. Sindicato dos bancários. Você também foi bancário? Sindicatos bancários em Minas Gerais, sindicatos bancários aqui na Bahia. Grupo Gay da Bahia, participei, com muito orgulho, inclusive. E trabalhava tudo junto. As coisas andavam juntas. Não tem nenhum impedimento da pessoa ser preto, viado, mulher, e nada, homem. Tem poucos hoje em dia, né? Mas ainda tem homens também. Então, pronto, não tinha impedimento nenhum, andava junto. Tem mais outra pergunta aqui, que é sobre Salvador e Porto Alegre, que é qual era a relação
como é que vocês lidavam com as esquerdas autoritárias, tanto aqui em Salvador quanto em Porto Alegre, que mandaram? Vou falar de Porto Alegre... Se tinha problema, né? Em todos os lugares, né? A gente se encontrava na luta mesmo, nos eventos, e discussões políticas praticamente não existiam, porque não havia diálogo, né? Tínhamos ideias completamente diferentes. Mas lembrar que essa é uma época, eu acho que também do movimento da anistia, enfim, vários movimentos, vários temas eram discutidos no Brasil, do qual nós, como anarquistas, participávamos nos eventos, nas práticas, nas manifestações, melhor dizendo, e era essa a relação. Fora disso, cada um trabalhava com o seu próprio grupo. Mas havia uma certa colaboração nesse sentido, na prática, né? Ninguém era... não havia uma preocupação maior de perseguição de um ou de outros. Claro que isso, na prática, não era bem assim, né? Porque vários boicotes foram feitos da nossa participação ou de outros movimentos, de outras pessoas de movimentos anarquistas alternativos. Mas a relação era essa. Na prática, nos juntávamos. E fora dela, a gente tinha pouca discussão, praticamente nenhuma. Bom, a gente teve muita animosidade. Aqui os marxistas jogaram duros. A gente teve que convocar reunião com o BCE, porque era um tempo muito tenso aqui de ditadura. Eles começaram a dizer que era um grupo anarquista que estava funcionando dentro da universidade. E nem os marxistas se declaravam marxistas. E nós fizemos uma reunião com o DCE, fomos lá na sede do DCE, ali na Carlos Gomes, e dissemos ao presidente do DCE, olha, vamos parar com esse integrismo aqui, essas denúncias aqui que estão nos prejudicando. E ainda me lembro muito de uma frase que Ricardo disse, enquanto vocês nos chamam de bicha, de viado, está tudo bem, mas começar a denunciar a gente como subversivos, como anarquistas, vai ficar bravo. E também como a gente, uma das formas de vender o jornal era dentro de sala de aula, então sempre tinha discussões, né, dentro da sala de aula, pessoas até querendo impedir que a gente entrasse. E em economia, que era terrível, chegaram a queimar um dos nossos panfletos no corredor, na frente da gente, assim, acendeu um isqueiro e queimou o panfleto da gente. Então era uma coisa que meio... Não se pode dizer que a relação com os marxistas era boa, não, nem educada, nem civilizada. Os aqui da Bahia eram os que dominavam o Diretório Central de Estudantes, eram da orientação maoísta realmente, daquela linha da Albânia, na Europa. Eles eram primeiro da China, depois passaram a ser da Albânia. Eles eram agressivos mesmo. Eu estudava em economia, por exemplo, que é onde estava o centro deles, inclusive, a maior concentração deles. Eles eram agressivos, inclusive alguns deles até hoje em dia são políticos, estão ganhando muito bem e defendendo cada pauta no Congresso que dá arrepio, realmente. Não vou citar nomes para não ser processados, mas eles não eram pessoas solidárias tentando uma luta operária, uma luta de trabalhadores pela emancipação da sociedade, direitos iguais para todos os seres humanos, nada disso. Eles estavam fazendo uma carreira política para eles. E eles não queriam que ninguém interferisse nisso. E queimavam a gente mesmo, xingavam de todo tipo de coisa. E aí passamos para enfrentar mesmo. Em economia, eu tive briga corporal com um deles, inclusive. Eles não eram agradáveis, não eram pessoas que respeitavam as ideias dos outros. Aliás, é o princípio básico do marxismo. É como se fosse uma religião evangélica. A palavra de Deus não se discute, não é isso? Na igreja, a palavra de São Marx também não se discute. E nós, anarquistas, nós somos diferentes. A palavra de São Bakunin, ninguém está cagando. A gente vê as coisas boas de Bakunin e também pesquisa a vida dele, o que for de ruim a gente diz também. A gente não acha que ninguém é santo. Os seres humanos têm coisas boas para mostrar para a humanidade, como tem coisa muito ruim também. O anarquista critica as coisas. Os marxistas, naquela época, no movimento estudantil, como o Eduardo lembrou, eles nos perseguiam mesmo, queimavam a gente, impediam de vender o jornal. Tinham alguns professores mancomunados com eles também, para impedir que a gente entrasse em certas salas para poder entregar o inimigo do rei para os estudantes. E a gente entrava assim mesmo.
porque boa parte dos estudantes queriam o jornal, porque como usavam temas ali, as mulheres queriam ver, os negros queriam ver, os operários queriam ver. Então tinha temas ali que as pessoas queriam. E tinha rock and roll também. As pessoas queriam ler. Então, os marxistas queriam impedir a gente de mostrar coisas que as pessoas queriam ver. Eles não conseguiam, certo? Não conseguiam. Eu só queria complementar que no Sul, a relação, desde a época, nós sabíamos que era um pouco diferente daqui, que aqui era mais pesado realmente. Mas é que lá no Sul, era a própria dita esquerda oficial, digamos assim, ou mais forte, ela já era muito segmentada. A briga era entre eles. Então, tinha os do Partido Comunista, o Partido do PC, do PPC, não sei o quê, os trotskistas. Quer dizer, a grande preocupação entre eles era quem iria tomar o poder entre eles. E nós entrávamos, como nós não éramos, não disputávamos isso, para eles nós não importava muito, embora, né, tivéssemos algum confronto de ideias e tal, mas nada parecido com o que teve aqui realmente. Mas isso eu acho que é importante dizer, a segmentação, a divisão e a disputa entre as várias alas, eu não sei como é que chamava, não é facção, tendências, as tendências, né? Então era muito forte isso tomava conta do dia deles lá. Eles brigavam entre si e contra a gente também. Olha, se pudesse, tem uma coisa curiosa que eu quero registrar com minha própria. Eu estou mais perto da tumba do que propriamente do berço onde eu nasci. Então, queria deixar registrado. Nessa época, inclusive, do enfrentamento lá dentro da Faculdade de Economia, eu me matriculei numa academia de karatê. Na Baixa dos Sapateiros, pagando mensalidade. Eu trabalhava no Jornal à Tarde já, e era militante do Inimigo do Rei, e me matriculei numa academia de karatê. E peguei aquelas faixas e tudo, comecei a pegar aquelas faixas, porque realmente a ameaça era de bater na pessoa. Não era uma discussão ideológica, era uma discussão de calar você fisicamente. E aí eu comecei a aprender karatê para poder me defender, porque senão eu ia apanhar muito, né? Apanhei e bati, mas antes eu só estava apanhando. Vamos lá, tem mais uma pergunta e depois a gente acaba. E depois fechar. Tem duas perguntas aqui, na verdade. Uma pergunta sobre a questão da distribuição do jornal e a pessoa Grito até. Grito pergunta: havia distribuição do Inimigo do Rei no interior? Onde e que os grupos distribuíam? Aí eu acho que o melhor jeito de fazer essa pergunta é se no Rio Grande do Sul chegar nos interiores e aqui na Bahia também, né? No Rio Grande do Sul tinham muitos grupos nas cidades do interior anarquistas e que surgiram e se montaram e se desenvolveram a partir do inimigo também. Então, eram distribuídos para lá, principalmente por correio. Sim. Isso eu não sei. E aqui? Também. Feira de Santana e vários municípios. Aqui na minha época, né, nesses últimos números, a gente chegou a entregar. Eu entregava, por exemplo, ali em Simões Filho, vendia de banco, porque, como eu vinha de Camaçari, né? Aí, às vezes, eu tinha que ficar em Camaçari e fazer algum trabalho, aí eu já levava uma farda mesmo da empresa, ficava ali. Aí já vendia nas bancas de Camaçari. O cara via a gente chegando daquele jornal com a farda da empresa. O inimigo já fazia parte da nossa vestimenta do vestuário, dava debaixo do braço. Aí entregava o cara vendia, a gente aí, um mês depois eu ia lá, ou 2 meses depois, demorava pra caramba para voltar para receber a grana. Assim. Simões Filho, Camaçari, Candeias, todas as cidades aí a gente vê. Mostra pro bolo aí que a gente já quer comer o bolo. Vamos agora para a última pergunta, que é de Lucas. É a que vai terminar e que é para todo mundo deixar a mensagem que quiser. A de Lucas é: que aula esse encontro, viu? Quero fazer uma pergunta tanto para os da época de jornal impresso quanto para os mais jovens. Quais as principais lições deixariam para os que hoje estão na era digital? Responda, Lula. Você é dessa idade. Eu acho que a gente tem que destruir tudo aí digital e voltar para o papel. É anarquista raiz. Esse é o budista que é anarquismo raiz. E vocês? Eu acho que uma das grandes, me perdoe a palavra, mestre Lippe, virtudes do anarquismo é justamente de se adaptar às suas épocas, porque nós não temos receita. Os anarquistas sempre foi dito em todos os lugares: a nossa receita é não ter receita. Isso quer dizer que vale tudo? Não. Nós temos princípios, temos objetivos, né? E cada data, cada época, nós temos que nos adaptar a essa. Ora, estamos num mundo digital hoje,
voltar para um outro, quem sabe pode ser um suicídio, pode ser uma boa também, mas isso quem tem, e além de se adaptar, quem tem que decidir é quem está participando. A própria pessoa. São os próprios grupos que participam dessa luta. Não somos nós que vamos dizer, agora a partir de hoje nós vamos fazer tudo assim, assado. Não, o que for mais interessante, o que for mais proveitoso, o que for mais de acordo com os interesses de cada grupo, de cada pessoa. Então isso é o que me parece que o anarquismo, usando outra palavra também, pregou durante toda a sua existência, foi isso. Né? É a adaptação e tem que ser decidido por quem está participando. É isso. Vocês querem falar mais alguma coisa para a gente terminar a live? Eu queria que ele falasse do Vale das Contas também. Fala. Eu queria que Zacotec falasse um pouco mais agora dessa experiência recente sua com os velhos da Kombi. O que é que vocês fazem para divulgar, para a gente também... Olha aí, ó, velhos da Kombi, velhosdacombi.com.br. Isso aqui é nós temos um site, é um grupo de lutadores sociais, né? Durante todo esse tempo que nós estamos, abarca toda essa era aí dos anos 60, 70 e tal. E a partir dos anos 2010, a partir de 2018, nós resolvemos juntar todo o material que nós temos e que estava socado em algum lugar e que ninguém conhecia, né? E resolvemos criar um site que tem o grande objetivo de divulgar isso para as pessoas pesquisarem, conhecerem, se servirem do jeito que quiser, porque tem muito material bom de todas as ações que tanto nós participamos como outros grupos participaram durante esse tempo. E os velhos da Kombi têm este propósito, então, é de divulgar os princípios do anarquismo, divulgar aquilo que já foi feito, para que as pessoas possam ter uma ideia, não para ter uma receita de bolo, mas para ter uma ideia do que já se fez, o que se fez de bom, o que se fez de errado e tal, e possam criar novas lutas para novos desafios que sempre surgem. Então, essa é a ideia dos velhos da Kombi. Massa. Eu queria falar sobre essa parte digital. Quem foi que perguntou? Você lembra o nome? Não. Lucas. Ô Lucas, eu sou um anarquista que gosto de tecnologia, mas eu estou muito preocupado, e eu acho que é uma linha que o anarquismo pode seguir, algumas pessoas se interessarem, é a luta sobre para onde a gente está levando este negócio de cibernética. Tem um livro que ele tem acesso, qualquer pessoa que tenha dinheiro, né? Pode comprar, de Yuval Noah Harari. É um filósofo, professor da Faculdade de Jerusalém, lá em Israel, que ele mostra essa preocupação, ele conta toda a história da humanidade, desde quando a gente estava lá nas cavernas ainda até hoje, ele mostra tudo, e ele é um especialista, um estudioso, e ele tem um grupo de estudiosos sobre essas coisas. O ser humano está buscando realmente com isso, é ele deixar de ser humano, o que a gente intui das obras de Yuval Noah Harari. Ele está querendo se transformar num apêndice das máquinas, ou a máquinas um apêndice dele. Não se sabe para onde a cibernética está andando. Mas uma coisa está clara, o ser humano está caminhando para ser obsoleto. Porque se ele continuar nessa linha, é a preocupação que eu tenho, se ele continuar nessa linha de indefinido avanço tecnológico, sem controle nenhum, ele cai na mão do capitalismo, que é quem tem dinheiro para fazer essas pesquisas. E o capitalismo não está interessado no crescimento de toda a humanidade. Por exemplo, nesse momento de 8 bilhões de pessoas. Não. O capitalismo quer usar máquinas que façam todo o trabalho que um ser humano tem condições de fazer, sem ter a despesa que o capitalista não quer pagar. O capitalista não quer pagar direitos sociais. Vamos ser bem claros aqui no Brasil. Ele não quer pagar INSS, ele não quer pagar FGTS, ele não quer pagar para a mulher ter filho, ficar um ano em casa, para o marido também ter direito de ficar com o filho 6 meses em casa. O capitalismo não quer isso. O capitalismo procura um trabalhador que não tenha direitos sociais e que não tenha salário. É isso que hoje em dia a tecnologia está avançando. Você vê a quantidade. Vamos falar de bancário, nós dois somos bancários. Eu e Zacotec trabalhamos numa época em que as agências bancárias pululavam de funcionários. Tinha funcionários para tudo. Tinha um atendimento ao cliente pessoal, tinham vários gerentes, várias caixas. Era uma coisa fantástica. Hoje no Brasil, e está sendo agora no mundo inteiro, não existe quase categoria de bancários.
tudo mecanizado. Isso é bom? Isso é um avanço? Eu acho que não é, na medida em que, se o avanço tecnológico está impedindo que as pessoas trabalhem. E as pessoas continuam se reproduzindo. Nós somos animais, a gente se reproduz e tem que continuar se reproduzindo. As pessoas que estão nascendo atualmente, elas definitivamente não sabem se vão ter uma ocupação remunerada no futuro. Quem disser que isso está garantido para os talentosos, está falando a verdade. Talentosos é 1%, os outros 99% vão ficar sem emprego. Então, a minha preocupação, e aí Baqueiro me chama de ludista, que é um movimento lá da Revolução Industrial que os ingleses inventaram para destruir máquinas que roubavam o trabalho dos operários na época. A máquina a vapor, na época, né? Hoje em dia é a cibernética, a informática, certo? Então, eu sou um anarquista que me preocupo com isso. Eu acho que o ser humano deveria estar no centro da preocupação do avanço tecnológico. E essa preocupação não está porque quem está pesquisando em informática, cibernética, é pessoas como Elon Musk, que não dão o menor valor ao ser humano, certo? Eles querem avançar cada vez na automação da humanidade, ou seja, máquinas fazendo coisas e seres humanos ficando na miséria, desempregados ou vivendo de renda social. Tony, mas renda social é um negócio legal, porra. A pessoa, pelo menos, vai ter dinheiro para comida. Quer dizer, a humanidade vai ficar restrita a isso? Toda a humanidade vai ser restrita a isso? As máquinas estão em Marte minerando, estão minerando na Lua, e essas pessoas morando em estações espaciais, esses ricos, e aqui embaixo nós vamos ficar com a renda social de R$500, que só dá mesmo para comprar feijão com arroz e uma linguiça, uma rodela de chouriça de vez em quando. É isso que é o fundamento da humanidade, porque o capitalismo está caminhando para isso. Que emprego não há mais. Quem estiver fazendo filho aí, se preocupe. As máquinas vão tornar o ser humano obsoleto, se elas forem feitas sem controle. Vão para a roça. Eu moro lá na roça. Outra palavra. Eu sou alto consumo. Vamos encerrando aqui. Filmando isso com o celular, né? Essa crítica de automação. Desculpem esse. Baqueiro é contra eu ser ludista. Terminando a live aqui, né? Mostra o bolo. Só a última pergunta só a última pergunta. Que essa pergunta aqui eu achei curiosa da pessoa, que a pessoa está perguntando se algum de vocês, durante a ditadura e impressão de jornal, sofreu algum tipo de represália, ou foi preso, ou foi intimado, ou coisa do tipo, por algum motivo relacionado ao inimigo, né? Você chegou a ser preso? Por causa da sua peça teatral? O adorável com medo da população? E alguém ligado ao jornal que não esteja aqui, não, também que você sabe, por causa do jornal? Não temos... Alguém teve prisão? Polícia correndo Por atrás. causa do jornal não, mas por conta das ideias anarquistas, sim. Entendi. A polícia correu atrás da gente na Lapa, né? Ele entregando jornal na época de... Não, a repressão sempre teve, né? A repressão... Em Feira de Santana, uma vez que nós fomos vender o jornal também, chamaram a polícia para a gente teve que sair correndo do campus da Universidade Federal Estadual, lá, né? A Universidade Estadual de Feira de Santana, a gente teve que sair correndo, porque chamaram a polícia para a gente não vender o jornal dentro da faculdade. Mas na cadeia mesmo, eu não me lembro de alguém. Rapaz, a gente teve sorte também, porque a gente colava nesses Estávamos últimos esperando ele chegar na reunião. A gente colava as propagandas do inimigo do rei ali na Praça da Sé, desaparecido 3 E dias. a gente via o pessoal pegando aí outras pessoas, a polícia pegando a gente. Mas a gente nunca pegou. A gente sempre conseguia dar um zigue na polícia. Ah, muito bem. Acabando a live aqui, minha galera, que a gente vai comer esse bolo e vocês vão ficar aí lamentando. Valeu, pessoal. Palma pro pessoal. Palma para quem estava assistindo. Uns 46 anos. 46 anos de inimigo do rei. Nada de 40. A gente marcou 45, rapaz, para terminar a live, a correção 46. feita, né? 46, a Cotec salvou a gente na conta. É os economistas. Os que fugiram da escola.